Boa noite, amigos do Matraca 80, eu sou o Danny Anderson e vim falar um pouco para vocês sobre os 70 anos do LP. LP é o nosso discão de vinil, aquele disco grande e que ele está comemorando agora, em 2018, seus 70 anos. Aqui um clássico do rock dos anos 80, o disco do Ira, Vivendo e Não Aprendendo. Posso que todo mundo conhece esse formato aqui, né? O disco de vinil, como a gente conhece, ele surge em 1948, no dia 21 de junho de 1948, criado pelo engenheiro Peter Goldmark para a Columbia Records, e foi um sucesso. Ele veio para competir com outros formatos que já existiam e que tinham se dado bem até então. A primeira mídia física para a música que existiu no mundo foi o tubo de cera de Thomas Edison. Thomas Edison mesmo que inventou a lâmpada elétrica. Thomas Edison criou um tubo de cera e vendia músicas nesse tubo de cera. Só que o tubo ele não aguentava muito, ele tendia a rachar e ele não tinha uma qualidade tão boa. Quando um alemão chamado Emil Berliner criou o primeiro disco plano de música. Não era exatamente um disco de vinil, mas era muito parecido, porque não era fabricado com material vinil, né? Uma espécie de derivado do petróleo. Então o Emil Berliner criou essa mídia física em que ela rodava um disco plano e uma agulha lia o microsuco, pequenas ranhuras na superfície desse material e que produzia o som através da vibração. É bom lembrar que o vinil, como a gente conhece hoje, ele não é o primeiro disco de disco plano a ser vendido e teve vários e vários formatos diferentes. Então, primeira coisa é o tamanho, né? Esse tamanho que eu mostrei para vocês é o 12 polegadas, que é esse que foi criado em 1948. Mas esse formato não é o primeiro. Na verdade, no começo, logo que Emil Berliner fabricou, existiam vários formatos concorrentes. Cada empresa que patenteava utilizava um tamanho diferente. Às vezes até maior do que esse 12 polegadas e às vezes menor. Os três formatos mais famosos, o primeiro a ser padrão mesmo para várias empresas, é o formato 10 polegadas. Aqui eu vou mostrar para vocês o formato 10 polegadas num disco, o disco que lançou o rock no Brasil, Rock Around the Clock, Bill Haley e seus Cometas, que é a trilha sonora do filme, que no Brasil saiu com o nome de Sementes da Violência. É um disco de 1955. O disco de vinil não foi o primeiro a ser lançado no Brasil esse, tá? Mas eu estou mostrando por causa do formato. É um pouquinho menor do que aquele, 12 polegadas. Esse tem 10 polegadas, tá vendo? É um pouco menor. E também tivemos um formato ainda menor, que também foi muito popular, que é o formato de 7 polegadas. Mas esse veio depois. O primeiro foi o 10, esse. O segundo foi o 12 polegadas, um pouco maior que o 10. Depois esse pequenininho aqui, que é o 7 polegadas. Enquanto os formatos, né, tiveram essas modificações, também tem outras modificações, outras possibilidades do vinil. O vinil começa a ser padronizado com 78 rotações. Ele rodava bastante rápido. O que o engenheiro Peter Goldmark inventou, esse vinil grande aqui, ó, bonito, né? Esse vinil ele rodava a 33 rotações e 1/3 por minuto. Então, o padrão da época era 78 rotações por minuto, ou seja, um disco deste tamanho aqui cabia mais ou menos 8 minutos de música por lado. Quando o Peter Goldmark inventou o disco LP, esse long play aqui, já cabia quase 20 minutos de cada lado sem perder qualidade. Entretanto, né, logo depois, a RCA Victor criou um formato concorrente, né? Criou um formato para combater esse vinil. Esse disco que a gente chama de long play. Criou esse formato, aqui eu vou apresentar um disco dos anos 80 também, mas foi esse formato aqui, ó. 45 rotações. É aquele pequenininho, 7 polegadas, que roda a 45 rotações. No começo aqui ele tinha esse buracão no meio aqui, ó, tinha que colocar um adaptador, tá? No Brasil, esse formato recebeu um furo menor, apesar que existem com os furos maiores também. Algumas pessoas falam que não existe,
Aí eu sempre mostro que no Brasil também lançou 45 rotações, né? Com o furo grande, ó. Disco do fabuloso Bola 7, um violonista maravilhoso e que tem o formato 45 rotações com o furo gigante no meio, tá? O disco de vinil, ele tem, além desses formatos, além dessas rotações, ele tem às vezes em cores diferentes. O mais comum é o preto, mas ele tem aí diversas cores e diversas possibilidades, né? Aqui, ó, um disco, quando é um disco normal assim, que ele não abre a capa assim, é um disco, né, que a gente chama de normal. Às vezes vinha com um encarte dentro. Só que é da banda Gang 90, a banda que inicia o rock nos anos 80 no Brasil. O que a gente chama de rock nacional dos anos 80 começa com essa banda. Esse disco é de 83, mas eles lançam um compacto em 1980. Tá? Outro disco fundamental, vinil para os anos 80, a Blitz, compacto Você Não Soube Me Amar. Também um sucesso muito grande. Também temos, eu vou pegar aqui agora de improviso aqui, porque eu tinha esquecido disso, o disco de vinil, que é o Gatefold, que é esse capa dupla aqui, ó. Ele abre, em geral tinha as letras ou algumas fotos. Aqui um disco sensacional do Bruce Springsteen, Born to Run. E também tinham esses daqui, ó, que são os box, que às vezes com 1, 2, 3, 4, 5, até 10 LPs. Esse daqui é um The Shadows com 3 LPs, uma edição francesa, muito boa. Os discos de vinil, então, fazendo 70 anos, eu queria, para falar um pouquinho também sobre discos de vinil, mostrar os livros que falam sobre discos de vinil. Então, um disco que é muito, um livro que é muito importante para quem gosta de discos de vinil é esse daqui, ó, 1001 Discos. Fala sobre os discos, não só sobre vinil, no final fala sobre CDs também, mas boa parte deles sobre vinil, tá? Então, quem puder comprar esse livro, excelente. Outro livro muito importante, 1000 capas de discos, né? Record Covers. Então aqui é um livro que mostra as capas interessantes sobre discos de vinil, né? Algumas bastante interessantes, tá? É um livro aí para quem quiser, muito interessante. Talvez quem se interessar muito por vinil, esse livro aqui, ó, que tá aí pelas livrarias, é fácil de encontrar, da Publifolha. Mike Evans, Vinil, Arte de Fazer Discos. Ele explica o processo de fabricação, os grandes selos, o nascimento das capas. É muito bom esse livro. Aqui um livro que é de uma empresa chamada Hipgnosis, fez as capas, ficou famosa por fazer as capas Pink Floyd, mas fez de várias e várias bandas, artistas. Eles são muito conceituados enquanto capas, tá? São capas maravilhosas, é um livro bem interessante. Outro livro sobre capas também, só sobre as capas da gravadora Prestige. É uma gravadora norte-americana que gravava jazz. Então aqui mostra capas fabulosas da Prestige. Talvez o mais legal sobre capas de jazz é esse daqui, ó. Jazz Covers, em 2 volumes. Aqui é o volume 2. Deixa eu pegar o volume 1. Que além de lindas publicações, tem um cuidado gráfico muito interessante, textos em português, o que é raro nesse formato, vale muito a pena. Esse aqui é um pouco caro, mas vale muito a pena. Eu queria falar ainda sobre capas, aqui ó, um livro sobre capas de discos chilenos, tem umas coisas meio bizarras aqui, mas vale a pena. E, por último, um disco sobre uma gravadora brasileira, a Elétrica, que é o Discos Gaúcho. E o Disco Gaúcho é uma gravadora que existiu em Porto Alegre, logo no começo do século XX, lembrando que quando o mundo tinha apenas 4 empresas que produziam discos, o Brasil tinha 2 delas. Uma era nos Estados Unidos, uma na Alemanha, e as outras 2, uma no Rio de Janeiro e outra em Porto Alegre. Então o Brasil é um dos primeiros a produzir os discos, tá? Bom, acho que era isso.
Até mais, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Até mais, Matraca 80.